Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente, com a casa cheia, embora bastante chuva, né? Pensei que ia estar vazio. Peço desculpas, eu estou um pouquinho rouca. Cantei bastante no show do Roupa Nova. Mas vamos estudar juntos, né, um pouquinho, falar desse tema, que é um tema, para mim, especialmente, muito importante. Eu, na verdade, eu fiz esse estudo há um tempo atrás, a convite de uma outra casa espírita. Eu estava com uma palestra prontinha e eles me sugeriram esse tema e eu tive que fazer um estudo e eu acatei, porque eu falei, eu acho que esse estudo é para mim, eu preciso desenvolver. E me veio à mente, quando fui convidada para fazer a palestra desse dia, falar sobre esse tema de humor. Vivendo como espírito imortal, primeiro eu acho que nos remete a gente pensar um pouquinho sobre a concepção de morte, né? Não dá para falar em imortalidade sem a gente definir e falar um pouquinho sobre morte, né? E talvez algumas pessoas que estejam aqui hoje, né, que sigam o mesmo caminho que eu, não fui criada num ambiente espírita. E quando eu era criança, eu ouvia muito dentro da minha família, minha mãe falar, que o mundo acabava para quem morria. Isso era uma coisa que me incomodava bastante, mesmo criança, porque eu não conseguia conceber, né, que aquelas pessoas queridas, os meus animais, morriam e acabavam. Era o fim. E quando eu vim ali, mas cresci com essa concepção, não pensei muito sobre isso. Tive perdas, né, de entes queridos muito cedo e tudo na minha vida, e fui crescendo com essa concepção, mas sempre com esse questionamento: será que acaba mesmo? Será que a gente morre e isso é o fim? Quando eu comecei a frequentar a SESC, nossa casa aqui, isso tem uns 7 anos mais ou menos, uma das primeiras palestras que eu assisti foi da Geisa e da Dorinha. Eu não lembro exatamente qual foi, mas que falava, dentro dessa palestra, também não lembro o tema, de que nós somos um espírito que habita um corpo, e não um corpo que possui um espírito. Aí essa frase me remeteu ao passado, e talvez eu acho que por isso eu esteja aqui hoje, porque foi a resposta para aquelas perguntas e aqueles questionamentos que eu tinha quando eu era criança. Então, por isso que eu falei para vocês anteriormente que esse tema para mim é muito importante, porque eu acho que hoje eu sou espírita porque eu encontrei a resposta daquele questionamento que eu tinha praticamente a vida toda, né? E quando nós falamos de morte, se nós nos remetermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item de preces, que é lá no finalzinho, né, no capítulo final, o item 62, que fala sobre prece pelas pessoas que tivemos afeições, tem um trechinho que diz o seguinte: jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. E continuando, né, no mesmo livro, capítulo 4, e capítulo 5, itens 18 e 21, respectivamente, Kardec nos diz que a vida terrena é apenas uma breve passagem que nos conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se destroem sem mais esperanças. Então eu acho que isso ratifica de que a morte não é o fim. Voltando um pouquinho na história da humanidade, ainda falando sobre morte, né, alguns povos acreditavam na continuidade, outros não. Uma parte do judaísmo, por exemplo, não acreditava na imortalidade do espírito após a morte do corpo. E não acreditavam também em ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. Já os judeus, que admitiam
admitiam a vida espiritual, eles até admitiam que existia, né, uma continuidade depois da morte, mas eles não conseguiam definir muito bem o que era espírito, o que era alma, confundiam um pouco o corpo com o espírito, o que é inerente ao corpo, o que é inerente ao espírito, e ignoravam qual dos dois ressuscitava, se era o corpo ou se era o espírito. Daí Paulo, na primeira carta a Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, dedica um texto enorme, que a gente não vai ler aqui, tá? Para explicar que a ressurreição, ela é do espírito e não do corpo físico. Ele se baseia ainda numa fala de Jesus, que diz que a ressurreição é do espírito e não do corpo físico. Isso lá na primeira carta. Na primeira carta aos Coríntios. Aqui eu não falei comigo, gente. Isso já passei aqui. Ok? Bom, ainda nessa fala, de Jesus, lá em João, Jesus nos diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Então, como nós podemos ver nessas passagens, o que ressurge, o que ressuscita é sempre o Espírito e não o corpo que veio do corpo e vai voltar para o corpo. E como o Espiritismo vê a morte? Para o Espiritismo, não existe morte. A morte é uma ilusão, uma viagem. Cada um vai para a atmosfera que lhe é própria. O que quer dizer isso? Cada um vai para a atmosfera que lhe é própria. Por exemplo, aquilo que nós praticarmos na nossa vida terrena vai ser efetivamente o que nós vamos levar na nossa bagagem, para o nosso plano espiritual. Então, provavelmente, nós vamos nos unir a outros espíritos que estejam na mesma sintonia, porque o processo evolutivo, como nós já definimos, que não acaba com o corpo, com a morte do corpo, nós vamos continuar evoluindo e provavelmente vamos nos unir no plano espiritual a espíritos que estejam na mesma sintonia que a nossa. Então, as dificuldades que nós temos aqui, nós devemos tentar resolvê-las, porque isso é uma oportunidade. A própria reencarnação é a maior oportunidade que Deus nos dá para a nossa evolução. Então, nós devemos aproveitar e não enxergarmos, por exemplo, essas dificuldades como castigos, e sim como as escolhas de cada um. Por quê? Escolhas que nós fazemos nessa existência, e nós que somos espíritas acreditamos no planejamento reencarnatório e sabemos que antes de reencarnarmos, nós buscamos unir algumas provas que sejam propícias à nossa evolução. A gente esquece disso porque a gente tem um autoesquecimento, graças a Deus, gente? Senão a nossa existência seria insuportável. Mas quando nós vamos reencarnar, nós pedimos para passar por algumas provas justamente para a nossa evolução. É por isso que cada um, às vezes, vem no corpo, às vezes com uma anomalia, Eu acho que as deficiências físicas talvez sejam uma das maiores provas existenciais terrenas que o espírito pode passar, até por causa das limitações. Não é só uma questão estética, As limitações que determinados corpos apresentam faz com que às vezes as provas se tornem maiores. Mas, segundo o Espiritismo, essas provas, e nós às vezes pedimos para nosso adiantamento espiritual que venhamos com algumas provas mais pesadas a fim de que
aproveitar o tempo, como aluno de escola, não aproveitou o ano inteiro para estudar, aí no final do ano fica de recuperação, tem que pegar aquele intensivão nas 2 semanas para passar de ano. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira sem aproveitar essa oportunidade de evolução, e quando a gente vai reencarnar, a gente não, já perdi uma encarnação quase toda, então deixa eu vir, né, com algumas provas mais pesadas a fim de adiantar a evolução do espírito. Ainda falando, né, da questão da morte, né, para o espiritismo, a morte não é o fim, mas sim o começo de uma próxima etapa evolutiva. Ou seja, como eu acabei de falar, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual, se unir com outros espíritos, é trabalho o tempo todo, né? Acho bem engraçado quando tem essa frase, quando uma pessoa desencarna, coitado, descansou. Descansou nada. Descansou nada, vai continuar trabalhando. E dependendo de como aproveitou ou não a encarnação, vai trabalhar mais ainda no plano espiritual. Né? A vida do corpo físico, a vida do nosso corpo, é vista como um aprendizado para o espírito, né? Como eu falei anteriormente. E é essa bagagem que nós vamos levar para onde nós formos, inclusive para outros planos. Nesse contexto, gente, já que a gente definiu agora um pouco sobre essa questão da morte, né, e já sabemos que não para por aqui, ou seja, nossa finitude não está associada ao nosso desencarne, eu gostaria de convidar todos vocês, né, todos nós, para refletirmos como nós estamos vivendo essa encarnação. Será que nós estamos realmente vivendo como espíritos imortais? Será que nós estamos realmente colocando na nossa bagagem coisas que vão ser favoráveis à evolução do nosso espírito? Porque essa experiência terrena é que vai nos direcionar para a nossa jornada evolutiva. Claro que essa jornada continua. A gente desencarna, no plano espiritual continua trabalhando, mas na palestra de inglês ela falou quantos milhões, eu não lembro, de espíritos estão querendo a oportunidade de reencarnar. Então não é que assim, ó, a gente desencarna, tudo bem, não fiz nessa, daqui a pouco volto. Não é bem assim não, a gente tem que entrar lá no final da fila. Então a gente precisa não desperdiçar a oportunidade que a gente está tendo nesse momento, nessa encarnação, para a nossa evolução espiritual. Porque com certeza nós vamos sim ter outras oportunidades. Mas quando? E será que não vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade para dar uma aceleradinha, né, na evolução do nosso espírito? Porque como nós ainda somos espíritos imperfeitos, né, evoluindo no mundo de provas e expiações, muitas vezes nós esquecemos disso e nos deixamos levar pelo quê? Pelos vícios, pelos prazeres que são inerentes do corpo, não do espírito. A gente tem a concepção da imortalidade do espírito, mas a gente esquece no nosso dia a dia, né? Justamente porque a gente vive nesse mundo de provas e expiações e é como se a gente estivesse o tempo todo sendo testado pelos vícios e pelas paixões que fazem parte desse universo que a gente está habitando, né? Desse planeta que a gente está habitando nesse momento. E de vez em quando parece que nós esquecemos mesmo que nós somos um espírito habitando um corpo e não ao contrário. Complementando esse assunto, no livro Técnicas de Viver, Ludmila até falou desse livro na última palestra dela. Quem não conhece esse livro, adquira ou baixe, não sei se tem livro na internet, eu sei que na nossa livraria tinha, não sei se ainda tem. É um livrinho fantástico, sabe, que fala de situações assim do dia a dia. Eu falo
anteriormente, a probabilidade de nós nos unirmos a espíritos afins com as nossas ações enquanto nossa vida terrena é muito grande. Então a gente precisa ter esse tipo de preocupação, não que nós não vamos nos relacionar com pessoas que de repente não estejam na mesma sintonia, até porque nós sabemos que para evoluirmos para um planeta de regeneração, que é, digamos assim, na escala planetária da evolução dos espíritos, o próximo planeta, depois do que nós estamos vivendo, e ainda está muito longe, mesmo do planeta de regeneração, dos planetas mais felizes, dos mundos mais felizes, nós precisamos dessa interação. E nós vamos ver um pouquinho à frente que essa interação ela é imprescindível para que nós possamos evoluir para um planeta de regeneração. Ninguém vai para o planeta de regeneração sozinho. Opa, eu estou fazendo tudo aqui direitinho, então eu vou, o resto fica por aí. Nós precisamos colaborar com o nosso irmão, para que ele também se desenvolva. Até porque nós não somos colocados nas famílias, nos empregos até, na nossa vida social, nos relacionamentos, por acaso. Tudo tem uma razão de ser, e tudo está diretamente relacionado à nossa evolução espiritual. Então, quando eu falo que nós devemos escolher os espíritos, devemos escolher aqueles companheiros que nós estamos desenvolvendo a afinidade para a evolução, não significa que nós devemos excluir aquelas pessoas que não estão na nossa sintonia. Muito pelo contrário. Faz parte do nosso processo também evolutivo ajudar aquele irmão que de repente necessita dessa ajuda. E a gente às vezes pensa em ajuda só na questão material, porque nós somos espíritos ainda muito ligados ao corpo, muito ligados à matéria. Mas a ajuda, ela é de todas as formas. Às vezes, uma palavra que aquele irmão às vezes está se direcionando de uma forma não coerente para a evolução, e nós que temos acesso ao estudo, mesmo fora do espiritismo, mesmo dentro de outras religiões, nós que temos acesso ao Evangelho de Jesus, que estudamos o Evangelho, temos praticamente a obrigação de ajudarmos aqueles irmãos que de repente ainda não encontraram esse caminho. Por quê? Nós vamos ver um pouquinho à frente sobre a lei do progresso. Todos nós, enquanto espíritos, estamos fadados à evolução. Então, se hoje eu me encontro em algum aspecto um pouco mais evoluído, eu posso e devo ajudar aquele irmão que encontra-se menos evoluído, porque eu também vou precisar da ajuda de alguém que espiritualmente está mais evoluído do que a gente. Porque, embora nós estejamos no mesmo planeta, no mesmo momento, até dentro da mesma família, ali, mesmo dentro da mesma família, provavelmente nós temos espíritos em vários estágios. E a gente, às vezes, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais e aceita essa questão da imortalidade do espírito, a gente enxerga atitudes de pessoas próximas a gente que nos fazem pensar se é um espírito mais evoluído ou menos evoluído. Na nossa encarnação, nós já tivemos contato com espíritos evoluidíssimos, Chico Xavier, Maria Teresa, Gandhi, quer dizer. E isso não está ligado só aos espíritos, ou seja, são espíritos que passaram aqui pela Terra no mesmo momento que muitos de nós, mas que já estão em outro estágio, mas que vão continuar essas jornadas evolutivas, porque ainda precisam evoluir. E falando dessa coisa de morte, já que a gente vai para o plano espiritual, quem é que julga os nossos atos após a morte? Talvez algumas pessoas aqui como eu pensavam que vai chegar lá do outro lado, no céu, onde vai ter aquela escadinha, aí vai chegar lá e encontrar São Pedro com a chave, vai encontrar
vamos nos julgar. Eu fico imaginando assim, nos meus devaneios, dos estudos, que deve de repente passar meio que um filme na nossa mente, enquanto espírito, para ver tudo, para a gente fazer uma revisão de tudo que a gente fez nessa oportunidade que nós pedimos para encarnar. E vai ser através da nossa consciência, que talvez eu acho que é pior do que se tivesse alguém para nos julgar, porque quando a gente faz o exame de consciência, até das coisas da vida terrena, eu acho que não existe julgamento pior do que a gente saber que a gente, por exemplo, não fez o que a gente deveria fazer, É pior do que alguém apontar para a gente que a gente deveria fazer de uma forma ou de outra. Então, é a nossa própria consciência que vai nos permitir esse julgamento, de se nós aproveitamos ou não essa oportunidade reencarnatória. Porque Deus colocou cada um de nós para sermos criados de acordo com a lei do amor. E Ele, por ser um Pai bondoso, justo, misericordioso, Ele não nos pune. Se nós lembrarmos da parábola do filho pródigo, aquele filho que saiu, que gastou o dinheiro todo, que caiu na vida, se dedicou aos prazeres do corpo. Quando ele voltou, o que o pai fez? Expulsou ele de casa? Falou, não, você gastou tudo, você que se vire? Não, o acolheu, todo o amparo, todo o carinho e o redirecionou. E é assim que Deus faz com a gente, como o Pai amoroso. Nós vamos continuar tendo oportunidade de evolução, porque Ele é justo e é bom. Então não é um castigo esse julgamento. E nós é que às vezes, pelo nosso livre-arbítrio, nos afastamos dessa lei do amor e veredamos por caminhos opostos à lei do amor. E por que será que, mesmo sabendo que somos espíritos imortais, muitas vezes nós nos comportamos como se não fôssemos? É porque, justamente como habitantes ainda de um planeta de provas e expiações, nós ainda somos muito apegados às coisas materiais, inclusive ao nosso próprio corpo. Se nós não conseguíssemos vencer isso, provavelmente nós não estaríamos encarnados aqui, correto? Se nós ainda não fôssemos espíritos, nós já conseguimos deixar muitas coisas de lado da matéria, mas de vez em quando a gente dá aquela escorregada, De vez em quando a gente se vê cometendo atos que não condizem com atos que vão nos levar à evolução espiritual. Mas quando nós conseguimos entender que na verdade nós somos esse corpo físico, mas somos muito além disso, nós começamos a ter então uma outra visão sobre o assunto. Inclusive o Espiritismo, ele nos ajuda a entender a questão da transitoriedade, da vida material, nos fortalecendo para nós superarmos inclusive a saudade. Eu gosto dessa palavra de perda, já usei muito isso, a perda dos nossos entes queridos, porque a gente só perde aquilo que a gente tem. E se a gente conceber que nós não temos nem o nosso corpo, imagina alguém. Então nós não temos nosso pai, nós não temos nosso filho. A nossa ilusão enquanto seres habitantes desse mundo material é que nos faz, perdi um ente querido, fulano perdeu seu ente querido. Não perdeu, na verdade não perdeu, porque quando nós começamos a entender que existe essa transitoriedade, ou seja, que é temporária a nossa passagem aqui, que nem o nosso corpo é nosso, muito menos os outros. Mas quando a gente enxerga a imortalidade do espírito, a gente consegue talvez minimizar a saudade daqueles que partiram antes de nós
nós vamos conceber e entender que eles não desapareceram da nossa vista para sempre, né? Que é uma, digamos assim, uma passagem transitória, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado também pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, tem um trecho que resume muito bem isso que nós acabamos de falar. E nos diz o seguinte: gente, está vendo? Ficou desconforto ali. Não está aparecendo o texto todo no computador. Mas eu tenho aqui: a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora ou o serviço evolutivo. Aí continua ali, ó. As dimensões vibratórias do universo são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Ou seja, quando nós entendemos e vivemos como espíritos imortais, conseguimos entender e aceitar melhor até a morte do nosso corpo físico. Enxergamos que, conforme nós vamos envelhecendo e até o próprio nosso desencarne, nós vamos ver esse corpo como uma roupa velha que não nos serve mais. E isso muitas vezes é importante para que a gente aceite o envelhecimento do nosso corpo. Aqui, gente, eu não quero dizer que a gente não deva procurar melhorias, não, tá? Nada contra as cirurgias plásticas, nada contra a gente cuidar do corpo, praticar exercício físico, muito pelo contrário, se alimentar bem, na tentativa de manter esse corpo mais saudável, até porque nós não podemos esquecer que esse corpo nos foi dado por empréstimo por Deus e nós precisamos cuidar bem dele. Mas entender e aceitar o envelhecimento do corpo faz com que também nós possamos passar por essa transitoriedade de uma forma mais amena, de uma forma mais coerente. Porque senão a gente envelhece, e hoje nós temos que conceber que as pessoas vivem muito mais, ainda bem, né? Porque elas podem aproveitar mais essa experiência reencarnatória para a evolução do espírito. Porque se nós pensarmos, por exemplo, quando eu era criança, os meus avós com 50 e poucos anos eram pessoas assim, aparentemente muito mais idosas do que hoje eu sou com 50 e poucos anos, né? Então, assim, a gente tem essa tendência hoje a viver mais, mas, consequentemente, o corpo também vai envelhecer, né? E quando a gente entende isso e aceita, a gente não fica com aquele pesar: ai, hoje estou cheio de dor aqui, ai, quando eu tinha 20 anos eu não tinha. Mas será que quando você tinha 20 anos, você também conseguia agir como você age hoje? Eu com certeza não, porque eu não era espírita. Então, assim, a gente precisa entender e aceitar essa evolução do corpo, né? E a própria morte, o próprio desencarne. Por quê? Devemos entender que nesse planejamento reencarnatório, tudo está linkado, né, do nosso plano evolutivo. E do berço ao túmulo são portas de entrada e saída da escola da vida física, na caminhada evolutiva rumo à felicidade definitiva do espírito imortal. Pois nós sabemos que a verdadeira felicidade não é deste mundo, né? Nós vamos encontrar essa verdadeira felicidade lá nos mundos felizes, bem depois do planeta de regeneração. Então, se o espírito é imortal, é certo que nós vamos reencarnar uma, duas, centenas, milhares
tornemos espíritos puros para sermos dignos de habitar esses mundos felizes. Se nós formos no Novo Testamento, no Sermão do Monte, né, nós vamos ver Jesus ressaltando a ventura dos aflitos, que serão consolados. Ou seja, ele faz aqui uma alusão de que as aflições por nós sentidas são passageiras e que a forma que passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral. Ou seja, todos nós encarnados na Terra, nesse mundo de provas e expiações, estamos fadados às dores, não ao sofrimento. São duas coisas distintas, né? As aflições, elas fazem parte do nosso processo evolutivo, são essas provas que a gente passa. Alguns pensadores, inclusive Chico Xavier falou isso em algum momento, de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, essa fala de Jesus nos remete a quê? A resignação. Porque todos nós, fulano tem muito dinheiro, não vai passar, sabe, está passando bem por essa encarnação. Quem disse isso? Às vezes não tem problemas financeiros, mas tem N outros problemas, às vezes muito mais doloridos do que a falta de recursos materiais. Então, nós precisamos entender e aceitar que nós não estamos aqui a passeio. Isso é uma coisa que eu também ouvi, vinham muito a passeio, mas não veio mesmo, né? Nós estamos aqui para evoluirmos e ninguém evolui sem passar por essas provas, por essas aflições. A gente consegue imaginar, por exemplo, um bebezinho que fica lá no berço, né, quem já é mãe, tudo sabe disso, e fica lá, olhando a família inteira, andando de um lado para o outro. Um dia o bebê resolve, sai do berço e sai andando em casa. Não existe isso. O bebê até andar, ele vai engatinhar, aí tem aquela fase que vai para trás, aí tenta ir, mas não consegue, cai, bate com a boca, aí a mãe fica desesperada, abre o supercílio. Ou seja, tudo isso faz parte do processo evolutivo, até que um dia ele vai levantar, vai conseguir se equilibrar e vai andar. O espírito não é diferente, né? Então, como a gente lida com essas dores, se a gente consegue enxergar essas dores como parte do nosso processo evolutivo, a gente consegue passar por elas de uma forma mais positiva para a evolução do próprio espírito. Jesus preconizou também que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele. Gente, isso é muito, muito interessante, isso é muito importante, né, da gente conceber. Porque quando Jesus diz isso, ele não está condenando que nós não devamos buscar melhorias, estudarmos, termos bons empregos, morarmos numa casa confortável. Em momento algum se diz que isso é proibido. O que a gente não deve é se tornar escravo desses bens materiais. Tem gente que não vive, tem gente que não dá atenção à família, tem gente que não consegue praticar uma atividade física que faz bem ao corpo, né? Não consegue participar de um aniversário de um parente, porque tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Para quê? Porque tem que trocar de carro todo ano, porque mora numa casa de 3 quartos, mas quer morar numa de 4, mora, sabe? E vive incessantemente escravo desses bens materiais, né? Então, nós precisamos o quê? Atribuir aos bens materiais o valor que eles cabem, né? Que eles cabem na nossa vida, na nossa existência e para a nossa existência. Ele diz também, Jesus, né, que o seu reino não é desse mundo, anunciando que existem o quê? Lugares melhores
conquistar tudo aquilo que a gente acha que é importante, até porque, eu volto a dizer, nós ainda estamos, a nossa importância, a nossa visão de importância ainda está muito voltada para as questões materiais. E se nós pegarmos essa concepção de Jesus, nós vamos entender que isso aqui não é nada diante dos mundos felizes, realmente, né, dos mundos superiores que nós vamos ter a oportunidade de viver conforme nós formos evoluindo espiritualmente. E Jesus ainda nos deixou a chave da felicidade, que é amarmos ao nosso próximo, né, como a nós mesmos. Por quê, gente? Uma prática constante da caridade. A chave da felicidade é amarmos o próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. E quando a gente fala de caridade, não é só trazer o alimento, claro que isso é importantíssimo, porque nós precisamos ajudar, como eu falei anteriormente, aqueles irmãos mais desprovidos de alguns recursos que hoje, graças a Deus, às vezes nós temos um pouco mais, né? Mas não é só a questão material. A gente pode e deve praticar a caridade nas mínimas coisas. A gente tende, às vezes, a achar que praticar a caridade tem que ser participar de um projeto grandioso. E a gente, às vezes, não pratica a caridade dentro da nossa casa. A gente pode praticar a caridade ajudando uma pessoa que está com dificuldade para atravessar a rua. A gente pode praticar a caridade dando, às vezes, atenção. Vamos supor, alguém se dirige, às vezes, ao nosso carro para pedir uma informação. A gente já está tão calejado, tão assustado, né, com a violência do mundo, que a gente não quer, não. A pessoa mesmo não vai vender nada, vai só pedir uma informação. Então, a gente precisa começar a enxergar a caridade como uma prática diária, nas mínimas coisas. E se nós prestarmos atenção, se nós estivermos abertos para isso, nós vamos ver que a gente tem inúmeras oportunidades no nosso dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente deita, para praticar a caridade, né? Se nós somos espíritos imortais, nós devemos então aproveitar cada oportunidade de reencarnação que nos é concedida por Deus com respeito e muita humildade. Que às vezes isso também falta a gente, né? A gente acha que porque a gente vem à casa espírita, a gente estuda para fazer uma palestra, compartilhar um estudo, a gente acha que a gente já evoluiu, opa, né? E não é nada humilde com relação a isso. E aí a gente precisa estar atento a isso, que são nessas horas que às vezes a gente escorrega. Lembrando sempre que todas as nossas ações, e até mesmo a falta delas, né, e vão ter uma influência direta nesse processo evolutivo do espírito. Porque às vezes a gente fala muito assim, e pensa, né? Eu estou evoluindo, eu não pratico mal, né? Eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, mas não basta não fazer o mal, a gente precisa praticar o bem. Então, claro que eu faço, é como se fosse assim, não fazer o mal é praticamente uma obrigação. E fazer o bem passa a ser também uma obrigação se nós concebemos que nós somos espíritos que precisamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória para a nossa evolução. Quando a gente entende isso, a gente entende e começa realmente a praticar mais o bem. E a gente enxerga, como eu falei anteriormente, que a gente não precisa nem se engajar em grandes projetos. É só a gente ter, como a gente fala muito no espiritismo, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque, como nós falamos também anteriormente, o espírito está fadado à evolução. Então, se aproveita ou não essa oportunidade, é uma questão de escolha, sim, porque praticamente, se não aproveita, vai ter que vir em mais outras 3.000, 2.000 milhares de encarnações para que o espírito evolua. Isso nos remete justamente aqui, à lei do progresso, né? Por que ficou bem pequenininho?
diz a lei do progresso segundo Kardec, né? O que é o progresso? É a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem, ou seja, a gente querendo ou não, vai progredir, em mais ou menos tempo. E segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento, ou seja, quanto mais nós nos aprimorarmos moralmente, enquanto espíritos, mais evoluídos nós vamos ser. Ainda sobre a lei do progresso, a questão 783 do Livro dos Espíritos, está cortada ali no iníciozinho, Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Os Espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quando deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Isso nos remete a quê, gente? Que a gente viveu há tão pouco tempo e ainda estamos vivendo um pouquinho, né? A pandemia. Né? A pandemia não é castigo divino. Né? A gente até ouve algumas pessoas terem essa concepção, mas não é um castigo divino. O que a pandemia fez com a humanidade de um modo geral? Né? Fez a gente repensar muitas coisas. Muitos não aproveitaram, mas é aquilo que a gente falou. Né? Tem gente que aproveita a reencarnação e tem gente que não. Mas eu acho que grande parte da humanidade, se vai esquecer daqui a pouco, se não vai praticar, mas meio que foi chamado ali para reflexões de muitas coisas que não se davam conta. Né? Como se desenvolveu uma proporção muito maior a ajuda ao próximo, a olhar ao próximo, né? A deixar um pouco de lado as coisas materiais, né? Porque a gente começou a ver que a gente tinha um monte de roupa, não tinha nem para onde ir, né? Não podia sair de casa, né? E a gente teve a oportunidade, 10 minutos, a gente teve a oportunidade de ficar mais próximo dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares também, né? Quer dizer, mais distante um pouco, mas a tecnologia nos facilitou e a gente passou às vezes a falar com pessoas da nossa família que a gente não tinha nem tanto lado. Então, não é castigo quando acontecem às vezes as guerras e essas catástrofes assim, é como se fosse uma sacudida, igual quando nós somos pais e vemos que o nosso filho não está estudando direito, está lá, sabe, não está, a gente está pagando na academia, não vai, a gente precisa dar uma chacoalhada aí, sai desse marasmo. E aí assim Deus faz com a gente, às vezes, quando tem essas catástrofes, né? E eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que nós temos é por empréstimo. Né? E nós precisamos fazer bom uso disso. Os bens materiais, né? A família é empréstimo, nós já falamos um pouquinho aqui. Os bens intelectuais, os recursos intelectuais, a natureza, como hoje o homem sofre, né, por ter maltratado tanto a natureza. Nós viemos aí de uma geração, né, a minha geração, era uma geração que não tinha esse cuidado que hoje a gente já vê as crianças desenvolvendo. Né? Então, a natureza também nos é dada por empréstimo e a gente precisa cuidar. E até mesmo o nosso corpo, né, como falamos anteriormente. Então, dessa maneira, nós devemos aproveitar,
respeitar todas essas oportunidades que Deus nos concede, né? E é fácil, gente, isso, né? Parece que assim, a gente vem aqui, fala, faz um estudo, parece que a teoria, né, é tão encaixadinha, mas a gente precisa insistir, né? Essa mudança exige esforço. A gente fala muito sobre a reforma íntima, né? O que é a reforma íntima? É a gente buscar o autoconhecimento para a gente ver aquilo que não está funcionando bem, aquilo que não está legal, para que a gente possa mudar, né? E se a gente perde essa oportunidade, a gente está perdendo justamente a oportunidade de evolução. No Portal do Espírito, a Vera Sá é uma colunista do portal e ela é palestrante espírita também. Ela diz o seguinte: como espíritos, nos destinamos à perfeição e cabe-nos de encarnação em encarnação nos aprimorarmos. Portanto, cabe reconhecermos pelo menos os nossos vícios e tentarmos domesticá-los. Tem receita de bolo para isso, né? Receita de bolo não tem, mas nós sabemos o caminho, que é justamente seguirmos o quê? Os ensinamentos de Jesus. Não precisa a gente reinventar a roda, né? Está tudo ali. Jesus, como nosso roteiro, nosso guia, deixou tudo para a gente. Basta a gente seguir. E é difícil seguir, muitas vezes mas aí nós temos que orar, pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, porque Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, não nos abandona nunca. Então a gente precisa, quando a gente sente que a gente está fraquejando, a gente precisa se apegar a eles. Peraí, deixa eu ver aqui. Por que está sendo tão difícil para mim nessa prova? Meu Deus, me dá uma direção, meu anjo da guarda, me mostra o caminho que eu devo seguir. Com certeza eles vão nos amparar, né? Está tendo vídeo? Quanto tempo? Menos de 5 minutos. São 2 minutos. Então, botando, acho que está exagerado aqui. Para ilustrar, né, essa importância da gente ter essa atenção do outro. Pode? Mas eu não vou parar de não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Maurício. Parece, antes de tudo, obrigado por me resgatar. Eu não gosto nem de pensar no que você. Pesadelo, injustiça. O que eu posso fazer com você, André? Eu preciso de explicações. Compreensível. Depois de todo o sofrimento, mas lamentável que quer um suicídio. O sabe o que o senhor está falando? Eu jamais farei isso. O corpo espiritual guarda o histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar-nos de uma doença que tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você deveria imaginar raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância, fariam parte de um diagnóstico. Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excesso de produtos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, resultado do sono, suicídio inconsciente. Isso é uma explicação do tamanho do sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Aproveita os céus. Sucede teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O mal da vida é sempre recomeçar. Recomeçar.
Clarice fala com ele que ele cometeu suicídio, ele, não, como assim? É só para alertar do suicídio que a gente às vezes vai cometendo nessas pequenas coisas que a gente acumula raiva, inveja, maledicência, né? Que a gente está fazendo mal para o nosso corpo e também para o nosso espírito. Então nós devemos ter cuidado, né, cuidando da nossa existência atual, praticando o quê? O amor, a caridade, a benevolência, a indulgência e principalmente o perdão, né, gente? O perdão eu acho que é uma das coisas mais difíceis, às vezes, da gente pedir e da gente perdoar. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Não vamos desperdiçar a nossa reencarnação para que nós possamos evoluir